Programa Encontro Marcado com Elza Francisca. Oferecimento: Rotary Clube de Jundiaí, transformando os nossos jovens em verdadeiros cidadãos do mundo. Conheça o Essence by Tebas, pois ser feliz é mergulhar no essencial das coisas. E Baldi, uma empresa cidadã apoiando projetos sociais do Rotary. Olá, boa noite, que bom ter vocês aqui comigo neste 7 de junho e o nosso encontro marcado está começando. Sempre muito bom tê-los nos prestigiando, apoiando. Fazemos o nosso encontro aqui com muito carinho, especialmente aí dedicado a vocês e, claro, procurando destacar o que tem aí, a gente procura, não é? Da melhor maneira possível os eventos importantes que acontecem aqui em Jundiaí e trazemos na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Eu tenho comigo aqui como meu parceiro colaborador Valério Dias, na técnica Ana Paula e na direção Glauco Camargo. O encontro marcado está no ar e hoje recheado aí de atrações especiais. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar bastante. E, claro, com a parceria aí da Tebas Construtora, do Rotary Clube de Jundiaí e da Baldi, que são os nossos apoiadores. Muito obrigada. Bom, e para começar, nessa semana nós comemoramos aí, dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Tivemos na quarta-feira um evento muito importante na DAI, organizado pela Prefeitura. Acompanhe conosco que vão entrar agora. Nós estamos aqui nesse evento especial, plano de ações, nesse evento todo especial organizado pela DAI, alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que se comemora hoje. E eu tenho o prazer aqui de conversar posso falar, né, Coronel da Reserva, PM sim, da Reserva, sim. João Osório Ximenes Germano, que hoje coordena a defesa civil em Jundiaí. Hoje já há alguns anos. Um dos palestrantes e um tema, áreas de risco em Jundiaí. Bom dia, bom falar com você. Bom dia, é uma satisfação falar com você, Elza. Quanto tempo, né? A gente já se conhece há mais de 40 anos. Exatamente. A época que ele ainda era tenente. Segundo tenente do bombeiro. Do bombeiro. E aí é uma satisfação sempre falar com você. E com os amigos que estão nos assistindo. Nós temos aí um painel para falar sobre as áreas de risco do nosso município, lembrando sempre que a parte de classificação dos riscos é da Cobrade e ela sempre classifica essa tabela de classificação em riscos naturais e tecnológicos. E dentre os tecnológicos nós temos principalmente os geológicos, hidrológicos e climáticos. E na nossa cidade nós temos aí um plantel de aproximadamente 49 áreas de riscos, toda mapeada, catalogada e monitorada pela Defesa Civil e pelos órgãos da Prefeitura de Jundiaí. E esses riscos, na sua maioria, são geológicos e também hidrológicos, não esquecendo dos climatológicos que envolvem as secas e a estiagem. Aliás, são inesperados, né? Exatamente. Não estão no programa. Exatamente. Nós temos aí uma situação desses riscos com tardes com baixíssima umidade relativa do ar e, consequentemente, a ocorrência de incêndios. É importante frisar que todos esses riscos eles são sempre monitorados e acompanhados, principalmente os que
são da região do tempo. Então, por exemplo, nós estamos na situação do plano preventivo da operação estiagem, que ela mexe muito com a umidade relativa do ar. Então, dias com baixíssima umidade que levam as pessoas a ter problemas respiratórios e normalmente com o aumento das queimadas e das matas seca e a consequente queima, você tem aí muita situação de péssima qualidade do ar por falta da dispersão dos poluentes que estão na atmosfera e pela falta de chuva também. Quando você tem uma atmosfera mais úmida, a dispersão dos poluentes do ar ela se processa de uma melhor forma, é mais rápida. E aí a gente tem nesses dias da operação estiagem, que vai até o mês de setembro, tardes especificamente muito quentes, com baixa umidade e a propensão de incêndio florestal muito grande. Então, de uma série geral, nós temos que falar sobre essas ações desenvolvidas exatamente nessas áreas de risco que nós temos no município. Agora eu pergunto, pode ser breve, não tomar seu tempo, se daqui a pouco Imagine. você precisa se organizar com a palestra. Essas informações, elas são levadas para a comunidade de que modo? Sim, nós temos várias formas. Nós produzimos boletins periódicos, de praticamente 2 por semana, boletins que contemplam 3 dias, 3 em 3 dias, com as situações e alertas daquelas situações que a gente tem. Esse trabalho desenvolvido em todo o estado pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. E esses boletins, eles são publicados nos sites da Prefeitura, na imprensa, inclusive televisiva, para que as pessoas possam acompanhar. As pessoas podem também registrar o seu celular por SMS, enviando uma mensagem de texto para o número 40199, e essa mensagem de texto é o CEP, é o Código de Endereçamento Postal que a pessoa mora. Então, por exemplo, a pessoa manda lá para... 13.216.130. Exatamente. Esse CEP, ela manda só os números para o número 40199. E instantaneamente o sistema já cadastra e aí essa pessoa está apta a receber no seu celular as informações de qualidade naquele logradouro que ela se cadastrou. É importante dizer isso porque há algumas pessoas que cadastram 2 ou 3 locais, funciona da mesma forma. Perfeito. E para concluir, em razão da tragédia do Rio Grande do Sul, atribuída aí à mudança dos efeitos climáticos, tem havido assim uma atenção maior da Defesa Civil ou segue conforme já vinha no planejamento? A Defesa Civil é muito dinâmica. Então todas as ações ela tem o monitoramento, faz o acompanhamento para a expedição até de alertas. Então sempre é uma preocupação constante do órgão em todas as cidades, em todos os municípios, ter uma defesa civil forte e atuante. Bom, e agora nesse evento tão importante aqui da DAI, eu tenho o prazer de conversar com o engenheiro Martim de França Silveira Ribeiro, que é diretor de mananciais, não é isso, Martim, aqui da DAI? Eu vou até tomar a liberdade de dizer que olho para você e lembro-me sempre do seu saudoso pai, Dr. Laerte de França Silveira Ribeiro, que foi assim um grande amigo nosso também, uma pessoa por quem eu, em particular, tinha um carinho assim muito, muito grande por ele. Martim, você é um dos palestrantes, conduz aí uma das áreas muito importantes, não é, da DAI aqui para a cidade, e eu vejo que um dos temas que será abordado, inclusive por você, trata de recursos hídricos. Né? Dá para adiantar alguma coisa? Eu acho que nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, acho que a água é um dos principais aspectos, questões do meio ambiente. Né? Então, a água para a DAI, que é a matéria-prima da empresa, e a água é essencial para a vida de qualquer um, né? Para as atividades humanas, para a vida, para a sobrevivência mesmo. Então, encaixa muito bem no tema, né? Na temática do Dia Mundial do Meio Ambiente, se palestrar, se falar um pouco mais sobre a água e contextualizar a questão da água para o município de Jundiaí. Como é que nós estamos de água? Nós temos água em disponibilidade, em quantidade, em qualidade suficiente para a população. Então é um pouco disso que eu vou trazer, esse cenário dos recursos hídricos para Jundiaí.
E eu pergunto, então, é uma pergunta excelente, como está? Né? O que você pode falar hoje do abastecimento de água, o futuro, como que os nossos telespectadores podem receber essa mensagem, até mesmo no sentido de cuidar, de ficar mais tranquilo, porque a gente sempre ouviu aí nos últimos 30 anos que Jundiaí tem água aí pelos restos dos 30 anos. Só que a população aumentou. Hoje nós temos aí quase 450 mil pessoas, muito além daquilo que se previa para 2024, não é? Então eu pergunto, Martim, temos água? Teremos água aí para os próximos 30 anos? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Um desafio, na verdade, né? Então, a gente tem água em quantidade e qualidade suficientes no momento de hoje, atual. Mas a gente sempre tem que olhar com esse olhar, como você bem disse, do crescimento em função dos recursos hídricos, né? Então, a água é um fator limitante do crescimento e não vice-versa. Então, esse olhar da gente se antever, se projetar para o futuro, para garantir água, a gente tem que também olhar para a questão de uso e ocupação do solo, para a questão de urbanização da cidade, quanto que a cidade está crescendo. A gente quer crescer uma cidade muito além do que é hoje, e com menos qualidade de vida ou com menos água, então a gente tem que botar na balança o que realmente compensa. A água a gente vai conseguir fornecer para um tanto de população. Vai chegar um momento que a gente não vai ter condição mais de fornecer, de ter água em qualidade e quantidade suficiente para atender. Então a gente tem que botar na balança. Qual que é o momento certo da gente realmente pesar e falar, temos que parar um pouco, frear um pouco a urbanização, o crescimento de Jundiaí, populacional, né? Para ter essa qualidade toda de água, ou seja, qualidade de vida, né? Então isso realmente foi muito bem falado por você, acho que essa é a palavra-chave. Se temos água, temos para o dia e hoje. O desafio nosso é conseguir mais água para os próximos, mas a água é um recurso, a água é um recurso finito, vai chegar um momento que a gente vai ter que, né, apertar o passo. Martim, só para a gente aí, porque eu sei que daqui a pouco você é chamado para falar, mas Jundiaí hoje busca água, capta água do rio Atibaia, né? Até por conta de uma parceria, de um contrato de outorga, não é? Esse contrato é finito ou é para sempre? Não, esse contrato ele se renova a cada 10 anos, a gente tem que renovar esse contrato de outorga, né? Então, porque daí você consegue rever as metas que você tem de consumo em função da disponibilidade. Exato. É fazer todo esse estudo de quanto que a população cresceu, se eu preciso aumentar a outorga ou não. Então, a cada 10 anos a gente revê essa outorga. Então, Jundiaí hoje tem um reforço muito grande, que vem lá do rio Atibaia, o sistema Cantareira, que nos dá um grande suporte hídrico, principalmente na época de estiagem. Mas em função do crescimento da cidade, hoje a gente também acaba usando em outros momentos do ano. Porque o rio nosso Jundiaí Mirim, sozinho, ele não dá conta da vazão suficiente para abastecer. Então a gente precisa desse reforço realmente do rio Atibaia. E nós vamos ter, a DAI inclusive tem até pensando nesse contexto, tem buscado aí outras alternativas de manejo da água, é isso? Até ali na região de abastecimento, ali na região do Toroeste, como é que isso está funcionando? O que nós podemos falar para os nossos telespectadores? A DAI, na verdade, é uma empresa que sempre pensou à frente. Então a gente sempre está buscando prever, assim, se antecipar nessas questões, essas projeções futuras, especialmente em relação à água, ao abastecimento. Então a gente contratou uma série de estudos técnicos para ver a viabilidade de se aproveitar outros mananciais aqui em Jundiaí. Um dos possíveis é esse que você disse, que é o vetor oeste que a gente fala, sistema de abastecimento do vetor oeste. Ali na região do Medeiros, estão previstas a construção de 3 represas e uma nova estação de tratamento de água, para justamente fornecer água para aquela região, né? Paralelo a isso, a gente está buscando novas outorgas de outros rios aqui de Jundiaí. Por exemplo, já temos a outorga do rio Guapeva, ali aquele rio que passa na frente na 14 de dezembro. A gente está atrás agora da outorga do rio Capivari, aquele que nasce na Fazenda Conceição, e do rio Jundiaí. Aproveitar as águas do rio Jundiaí. Então, a gente tem que aproveitar todo e qualquer recurso hídrico que tem aqui no município para dar condição suficiente de segurança hídrica para a população. Bom, e ainda aqui
nesse importante evento da DAI, não é dedicado ao Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje, dia 5. Eu tenho o prazer aqui de conversar com Rudisley Santos, engenheiro agrônomo e diretor do Departamento de Parques e Jardins na UGISP, né, na Unidade de Serviços Públicos da Prefeitura, e assim já um conhecedor da matéria aqui na cidade. Rudisley, bom falar com você. Muito bom falar com você e com a audiência da TV Mais Brasil. Olha, eu ouvi na sua exposição, não é, que você trouxe informações extremamente preciosas sobre a área, mas duas em especial chamaram minha atenção. Uma delas com relação, você fez uma observação muito importante com relação àquela moeda de troca política, com relação à arborização e principalmente partindo do legislativo com relação à poda de árvores. Você até mencionou o ano que passou, chamou minha atenção, foram 2.234 ofícios que chegaram para o seu setor, a maioria deles pedindo poda de árvore, é isso mesmo? Exatamente. Quando a gente observa esse número de ofícios vindo dos representantes da população, isso acende um alerta. Isso acende um alerta porque ninguém procura um parlamentar porque, decidi podar minha árvore e vou procurar um vereador. Não, ele procura porque provavelmente o canal que ela tem usado, que hoje é o processo, né, o processo administrativo, não tem sido transparente ou não tem sido eficiente em mostrar e dar a resposta para o munícipe. Então a nossa ideia é transferir todo o processo de solicitação de supressão de árvores, né? Ou seja, a pessoa tem uma árvore na sua calçada e vai mexer na garagem, ou a árvore realmente é uma árvore de idade, ou foi plantada de forma inadequada, ela vai pedir pelo SAEPO, que é o sistema hoje da prefeitura que aprova obras, e ele é um sistema fácil de mexer, ele é super transparente, então você simplifica e dá toda a transparência, ou seja, o munícipe ele vai entrar, vai fazer isso do conforto da casa dele, vai inserir os documentos, fazer a solicitação e ele vai ter a resposta do técnico da prefeitura, o porquê foi deferido, o porquê foi indeferido, qual o prazo que vai ser, ele vai entender melhor isso daí. E ele também vai poder questionar, se ele achar que a resposta não foi adequada, ele pode contratar o próprio técnico, inserir o laudo lá, né, para a gente avaliar, para justificar como, exatamente, como hoje é feito na regularização de uma obra, né? A pessoa contrata um arquiteto, faz o projeto, ele insere ali, se está dentro das condições, é aprovado ou não, né, dependendo da situação. Então, mas você dá uma transparência. Então, a ideia não é tirar o legislativo, é colocar ele no lugar da fiscalização, ou seja, estamos dando conta de atender, estamos realmente dando a resposta para a população, mas de uma forma pública, porque quando as pessoas começam a acessar o legislativo, é porque a gente do executivo não está dando, ou às vezes está atendendo, mas não está sendo suficiente na resposta e na transparência. Você também comentou, né, que uma outra informação também me parece muito relevante, que é essa mudança, né, nos processos de supressão, de poda, que seria ou será, né, será, porque já está na proposta, de substituição. Então, assim, eu quero tirar, porém, eu tenho que repor em algum lugar. É isso mesmo que eu entendi? Hoje quando a gente tira uma árvore, o técnico ele indica se a supressão ela é com substituição ou sem substituição no local. Se tem substituição, depois a destoca, ela entra para uma lista em que a prefeitura vai no mesmo ponto e vai plantar uma árvore nova. Às vezes acontece por questão de acessibilidade, é um bairro antigo, com calçadas estreitas, você não tem pelo menos aquele 1,20 m de passagem que a acessibilidade permite, a gente coloca essa árvore na conta de um outro programa de arborização, ou seja, a gente sabe um número de árvores que nós temos que repor, porque nós tiramos e não conseguimos colocar ela no mesmo lugar. Entendi. Agora, uma outra coisa ainda, né, com relação à arborização, Rua Anchieta. Você também tocou, e parece-me até assim que falta um pouco de informação quando
a prefeitura avisa, olha, nós vamos tirar essas árvores, essas 72 hoje, né? Hoje são 72. 72. São árvores velhas, mas vamos substituir. Parece-me que a população não tem essa informação com relação à substituição, né? E o porquê, de que modo, e que a Rua Anchieta continuará tendo árvores, até você anunciou, mais árvores do que atualmente. Exatamente, a Rua Anchieta ela é um grande desafio, porque ela é a arborização mais bonita da cidade, assim, quando a gente fala em viário, porque ela é uniforme, as árvores são grandes, dá aquela sombra boa, né? É muito bom caminhar na Rua Anchieta. E eu não gostaria que fosse no meu momento de passar pelo departamento que a gente tinha que tocar nessas árvores. Mas por questão de responsabilidade, nós fizemos ultrassom em todas as árvores, ou seja, o método de avaliação não destrutivo mais avançado que existe hoje no mundo. Constatamos que elas estão em risco, ou seja, elas já não têm madeira suficiente para se sustentarem de forma segura. Então qualquer vento encanado, um caminhão que venha bater, pode causar um acidente, porque a fiação também passa pelo meio delas, e ali é uma rua que serve 4 hospitais, né? Nós temos 7 hospitais da cidade, 4 estão ali, né, praticamente no entorno da Rua Anchieta ou na própria Rua Anchieta. Então, o que a gente está falando hoje é pensar na vida, né? Pensar na vida, na segurança das pessoas e também cuidar daquela arborização. Só que as árvores chegaram ao seu limite de idade, então elas precisam ser substituídas. Nós já fizemos 2 audiências públicas. Na primeira audiência o questionamento foi o seguinte: nossa, nós vamos perder essas árvores enormes, né? E vai demorar para crescer. Realmente, a árvore não cresce de um dia para o outro. Mas aí nós fizemos a aquisição de 41 árvores de grande porte, mas não era da mesma espécie, que é a tipuana. E quando nós anunciamos isso num segundo audiência, as pessoas falaram, mas a gente quer tipuana. Eu falei, mas não tem tipuana desse tamanho para vender, a gente procurou. Então a gente aceita uma árvore um pouco menor, mas tem que ser a tipuana. Aí nós acabamos plantando essas árvores em outros parques, nós colocamos no Expressa, né? Não perdemos essas árvores grandes que foram adquiridas, mas agora eles entenderam que há necessidade. Mas ainda é um tema sensível, né? Por mais que a gente tenha colocado, é uma rua que está no imaginário das pessoas, todo mundo tem uma história de que passou na Rua Anchieta num momento, né, ou de dor ou de felicidade, porque ali você tem o hospital, você tem o cemitério que é próximo. Então é um assunto sensível, mas a gente vai cuidar daquela arborização. E quanto antes a gente remover, mais antes a gente vai conseguir plantar e vai ter de novo aquela arborização exuberante que a gente tem. Ainda nessa gestão? Eu pretendo que sim. A gente já tá com um projeto, inclusive, da requalificação das calçadas, né? Pensando em acessibilidade, pensando em tudo. E como eu falei, a gente calculou e cabem mais 15 árvores. Ou seja, a ideia é devolver uma Rua Anchieta com mais árvores do que ela tem hoje. E para concluir, o inventário arbóreo de Jundiaí? Então, o inventário arbóreo é uma obrigação que foi criada agora com a nova lei, né, de arborização que nós aprovamos esse ano, a 10.104, e nós já estamos no estudo do inventário individualizado. Nós já temos alguns levantamentos, né, mas que foram feitos por satélites, por amostragem, né, que a gente estima que são 65 mil árvores hoje no viário, né, que são de responsabilidade da prefeitura. E a gente calcula que nós já temos espaço para mais 22.500 sem esforço nenhum, ou seja, tem espaço, é só pôr a árvore. E se a gente adequar a Jundiaí pensando em arborização, ainda tem espaço para mais 30 mil. Ou seja, a gente quase que dobra a possibilidade de arborizar Jundiaí. E ainda aqui nesse evento importante da DAE SA, dedicado à comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, eu converso agora, tenho o prazer de conversar mais uma vez, não é, com o engenheiro Sinésio Scarabello Filho, gestor da Unidade de Gestão de Meio Ambiente, Planejamento Urbano, que eu vi no programa vai encerrar a série de palestras falando sobre mudanças climáticas, né, o impacto atualmente. Mudanças climáticas em 1 ou 2 minutos. Sinésio, o que você pode adiantar? Muito obrigada já por falar conosco.
As mudanças climáticas trouxe o meio ambiente para o nosso cotidiano. Quando foi criado o Dia Internacional do Meio Ambiente, 5 de junho, o meio ambiente era lembrado nessa data ou nesta semana. Agora, com as mudanças climáticas, nós nos lembramos dele o tempo todo. O quanto nós o agredimos e o quanto nós temos que mudar os nossos valores e comportamento para que nós possamos enfrentar as consequências das mudanças climáticas. Eu acho que o evento tem basicamente essa intenção, a intenção de levar a conscientização. E tudo que se fala aqui, que as pessoas estão falando, quem está fazendo as suas pequenas falas, pequenas palestras, demonstra que a questão da educação ambiental para mudar exatamente a demanda, porque muitos reclamam que os políticos fazem as coisas erradas, etc. Mas os políticos respondem à demanda. Se a própria sociedade tem uma demanda equivocada, eles não têm como evitar. Então nós, enquanto sociedades, temos que aprender a fazer a demanda certa. Enquanto sociedade, enquanto gestor também. Enquanto gestor também. O nosso papel é fazer essa divulgação e promover essa conscientização. Para concluir, Sinésio, as tragédias, né, tudo que nós temos assistido, acompanhado no Rio Grande do Sul, anunciadas como resultados, né, dos efeitos das mudanças climáticas, tem impactado de alguma forma aí na sua gestão neste último mês, últimos 2 meses? Sem dúvida, porque chama a atenção das pessoas e as pessoas ficam temendo coisas semelhantes no nosso município. Nós não estamos inseridos numa bacia hidrográfica tão grande, não tem aqui um curso da água no município de Jundiaí tão grande, mas, evidentemente, nós estamos sujeitos, sim, a fenômenos de transbordamento dos nossos rios, ainda que de pequeno porte, imaginando uma tragédia, né? Rompimento de pequenas barragens, etc., com chuvas com esse grau de intensidade e duração. Então, nós temos que tomar providências no sentido de nos precavermos. Esse convênio que foi mostrado aqui pela professora da PUC, com a participação da FAPESP, é um exemplo. Nós temos outro convênio em andamento com a Unicamp para estudar as barragens da nossa zona rural, as pequenas barragens, porque uma pode romper e fazer com que a de baixo também rompa e pode chegar na nossa represa do Jundiaí-Mirim. Né? Então, tudo isso tem sido pensado. A própria Defesa Civil tem trabalhado no sentido de estudar os pontos de maior risco do município o que acontece no Rio Grande do Sul é mais uma lembrança de todo esse cuidado. Só que o que todo mundo tem que entender é que o cuidado não é só do poder público. O cuidado é de toda a sociedade e de cada indivíduo. Eu conheço você há uns 40 anos, ou mais, sei lá, falando sempre, escrevendo, ensinando, palestrando, trabalhando com o meio ambiente. Qual é a sua mensagem para os nossos telespectadores nesse Dia Mundial do Meio Ambiente? A mensagem é que nós compreendamos que estamos diante de um grande desafio, que é o desafio de enfrentar as consequências do meio ambiente, compreendamos a complexidade disso tudo e possamos, de alguma maneira, contribuir exatamente fazendo com que as nossas demandas para o poder público sejam demandas mais conscientes, mais ajustadas à potencialidade do meio ambiente. Nós não podemos usar os espaços, usar os recursos naturais além da sua potencialidade natural. Então, se observado esse limite de potencial, nós podemos viver em harmonia com ele. Além desse limite, nós provocamos os desequilíbrios. Então, eu acho que é isso, essa é a mensagem que eu tenho ao passar.
agora, eu tenho aqui, claro, o nosso parceiro, colaborador de sempre, Antônio Salvador Soares, no nosso Momento Rotary, hoje também trazendo informações, não é isso, Salvador? E só para... Boa noite, né? Primeiro, boa noite, muito obrigada, Elza. muito Boa noite a ter todos. você aqui conosco, mas só para dizer que aquela matéria nossa aí de intercâmbio, Rotaract, Interact, tem repercutido. Algumas pessoas têm me procurado aí com os seus jovens, tudo, né, querendo participar dos projetos. Então, estamos aí cumprindo com a nossa parte. Bom ter você aqui. E hoje, com temas também muito importantes. Só para começar, Salvador, fala um pouquinho da campanha da polio, como que o Rotary está participando nessa semana, antes de entrar aí nas nossas matérias principais, falando de Rotary hoje. Ok, Elza, mais uma vez, boa noite a todos, muito obrigado. Já muitas vezes dissemos aqui, o Rotary tem como um de seus principais focos hoje a erradicação da polio no mundo, e dessa forma apoia as vacinações em todo o mundo. Não diferente em Jundiaí, nós teremos agora sábado o dia D da vacinação contra a polio, e óbvio que os clubes da cidade, os rotarianos da cidade estão totalmente envolvidos. Teremos aí uma carreata com o Zé Gotinha, isso tudo para atrair e incentivar a vacinação. Aí nosso apelo aos pais que levem seus filhos para a vacinação, temos que aumentar a cobertura vacinal, que sempre foi bastante alta no Brasil, e com a pandemia da Covid, isso acabou caindo e nos traz um risco de retorno da doença. Então, vamos levar os filhos a vacinar, vamos trabalhar nisso, os rotarianos estão empenhados nessa divulgação, nessa campanha para que todos se vacinem. A carreata, só um minuto, a carreata sai do Maxi Shopping, né, neste sábado, e aí vai percorrer ali aquela região, vai até o Anhangabaú, lá fazendo um bucinaço e volta para o Max, sim, isso, né? Sim, isso mesmo, até que o Max é um dos pontos de vacinação, né? Um dos pontos. E o primeiro assunto que você tocou, os jovens, que foi nosso tema do mês passado, falamos isso por 3 programas seguidos. Nós realmente despertou bastante interesse em jovens não rotarianos, pais e jovens, a plateia. Muita gente tem procurado, e que realmente os programas de Rotary para os jovens são muito interessantes, muito importantes, e criam uma certa maturidade nos jovens, despertando neles o trabalho voluntário e melhorando suas capacidades, desenvolvendo a capacidade de liderança deles. Então, procurem os Rotary Clubes, os jovens, os pais, e vamos se inscrever nesses programas. Mas as mulheres também têm participação importante no Rotary, não é isso? Com certeza, Elza. E esse é o nosso tema de hoje. Então, já indo direto a ele. Embora as mulheres passaram a ser aceitas como sócias associadas aos Rotary Clubes apenas a partir de 1989, sempre estiveram presentes no Rotary, na vida do Rotary. Exemplo disso é a esposa do nosso Paul Harris, a Jean Harris. Ela, desde o início, esteve ao lado dele como apoiadora, conselheira, e até desenvolvendo atividades rotárias sempre que possíveis, que lhe eram pertinentes. Né? O Rotary foi fundado em 1905, na Convenção Internacional de 1914, em Houston, no Texas, 9 anos após ser fundado. 2 esposas de rotarianos compareceram, surpreendendo os presentes, porém, com uma participação relevante, importante, de destaque, e deixando-os todos confortáveis a ponto de começar a se tornar uma prática, e a partir daí os rotarianos começaram a levar seus cônjuges, suas esposas, nos eventos rotários, com mais frequência. Esse número foi crescendo, elas participando mais ativamente, e isso desencadeou com a fundação da Sociedade das Damas Rotárias, isso nos Estados Unidos, que deu origem aqui a nossas associações de senhoras e rotarianos. A primeira associação de senhoras rotarianas no Brasil foi fundada em 1938, aqui na cidade de Bauru, aqui no interior de São Paulo, minha terra.
E a esposa do então presidente, em 1938, convidou as demais esposas de rotarianos do clube para uma reunião em sua casa, e nessa reunião ela propôs que passassem a se reunir semanalmente para fomentar a amizade e desenvolver projetos filantrópicos, sendo que o primeiro projeto, Elza, lá em Bauru, da Associação de Senhoras Rotarianas lá de Bauru, foi entregar agasalhos e alimentos, pão, leite, para crianças necessitadas. Começou aí, isso em 1938. Em 1942... E aí, a partir daí que fomentou esse espírito de voluntariado e solidariedade. Com certeza. Sendo que em 1942, 4 anos depois, na Conferência Distrital de Poços de Caldas, o Rotary Club de Bauru apresentou esse trabalho das esposas, da Associação das Senhoras. Estava presente, coincidentemente, o presidente de Rotary International, que na época era um brasileiro, Armando de Arruda Pereira, que ficou encantado com a ideia e incentivou os demais clubes a que formassem associações semelhantes para que o envolvimento das senhoras em trabalhos filantrópicos apoiando o Rotary, mesmo que aí que vem. Os Rotary clubes são clubes de serviço, não foram criados para filantropia. Sim. Então, na época, as associações de senhoras que começaram a ser criadas passaram a fazer um baço filantrópico. De filantropia. Isso. E também trabalhando em projetos juntos aos clubes. Aí se nasceu as associações de senhoras e rotarianos. Em alguns lugares chamam de Casa da Amizade, até porque, como eu disse, ela convidou as senhoras para fomentar a amizade. Aí o nome Casa da Amizade, também voltado, isso disseminou muito na América Latina. Não é um programa oficial de Rotary, vale lembrar, quer dizer, oficialmente, como eu digo, oficialmente não existe, mas na prática é um braço muito importante, desenvolvendo muitos projetos, inclusive juntos aos Rotary Clubes, nas últimas 2, 3 décadas, inclusive alavancando parte das arrecadações, suas arrecadações de fundos para a Fundação Rotária. Ou seja, é um trabalho muito grande feito por essas mulheres que começaram lá no início, ganharam espaço, como em todas as áreas de atividades no mundo, elas ganharam espaço e notoriedade dentro do Rotary e fazem um trabalho muito grande. Muito importante. É um braço muito forte. É um braço muito importante. Muito importante. Do Rotary. Nós trouxemos, inclusive, um vídeo aí, um depoimento da atual coordenadora distrital aqui do nosso distrito, que até em função disso, tem sempre, todo ano, o Rotário tem uma coordenadora, um coordenador para alinhar as atividades dessas associações. Então, nós temos aí um depoimento da Luciane Belão, que é a atual coordenadora distrital. Paula, vamos ver esse vídeo aí. Meu nome é Luciane Belão, eu sou do Rotary Clube de Limeira Norte e também da Casa da Amizade do Rotary Clube de Limeira Sul. Sou a atual coordenadora distrital para as Casas da Amizade, Associação de Senhoras e Rotarianos e as FAR do Distrito 4.590. Um distrito grande, que começa aí na região de vocês, mas passa por Bragança Paulista, Águas de Lindóia, Rio Claro, vai terminar lá em Mococa, São José do Rio Pardo. Nessa área toda que abrange o nosso distrito, nós temos atualmente 25 Casas da Amizade. E o que são Casas da Amizade? Casas da Amizade é um clube patrocinado por um Rotary Clube, formado geralmente por esposas e rotarianos, mas atualmente contamos com muito voluntárias e até voluntário do sexo masculino. Elas fazem um trabalho diferenciado, um trabalho mais voltado à comunidade local diretamente, mas trabalham também muito pelo seu Rotary para a nossa organização do Rotary Internacional. Eu digo sempre que o Rotary Clube que tem uma Casa da Amizade é um clube muito mais forte e dinâmico. Agradeço a oportunidade de estar à frente novamente como coordenadora. Fui coordenadora no ano rotário 2008-2009 e aqui novamente. Esse ano foi um ano de muito trabalho, onde eu acredito que conseguimos criar esperança no mundo
e desejo que no próximo ano vocês possam fazer a magia do Rotary acontecer. E desejo muito mais ainda que no ano 25, 26, os meus queridos companheiros e amigos Cristina e o governador Salvador possam realizar um grande trabalho perante ao Distrito 4590. Um bom dia a todos vocês e meu muito obrigada. Muito bem, Elza. Você viu no vídeo que ela se referiu a um termo ASFAR, que nós falou Casa da Amizade, falou das associações de senhoras, cada um usa uma denominação. ASFAR é um termo mais recente, Associação da Família Rotária. Por que esse termo? Com a grande presença hoje de mulheres associadas aos Rotary Clubes, passamos a ter cônjuges homens, não mulheres. Isso. Então, começou-se a mudar um pouco essa denominação para que pudessem participar. Isso é uma nomenclatura mais recente, mas, por exemplo, Cajamar já usa a Associação da Família Rotária de Cajamar. Ela mencionou também do que já foi coordenadora uma vez, você me perguntava, ela continua? Normalmente não. O mais comum é o coordenador ou coordenadora ser o cônjuge. É ser o cônjuge do governador. Cônjuge, tá. Ocorre quando atualmente temos tido alguns governadores, é possível você ter um que seja solteiro ou viúva, que é o caso da Graça, atual governadora, aí escolhe uma outra pessoa, ela escolheu a Luciene Belão, que já tem experiência prévia por já ter ocupado o cargo quando o marido o falecido esposo foi governador, então já com alguma experiência, mas não é comum uma continuidade. Entendi. Mas também falando do trabalho, nós temos aqui, ela disse que são 25 clubes, né, Casa da Amizade na cidade, nós trouxemos depoimento de 2 presidentes atuais e da nossa região. Vamos ouvir primeiro o da presidente da Associação de Senhoras Rotarianas de Jundiaí, que é a Magali Chachá. Paula, pode pôr o depoimento da Magali. Olá, sou Magali Chachá e estou como presidente neste ano da Associação das Senhoras e Rotarianos de Jundiaí. Desde sua fundação em 1966, nossa associação tem como missão, sempre em conjunto com os Rotary Clubes de Jundiaí, identificar e atender às inúmeras necessidades da nossa comunidade. Nossa renda principal vem dos eventos para arrecadação de fundos e das contribuições de nossas associadas, e nestes quase 60 anos pudemos atender necessidades das inúmeras instituições de Jundiaí. Atualmente contribuímos de forma assistencial e mensal com a Associação PAIM, Programa de Integração e Atendimento, que faz um trabalho socioassistencial visando a promoção da criança e do adolescente e seus familiares. E a Obra Misericórdia, cuja missão é o acolhimento a moradores de rua através da distribuição de marmitas. Um outro exemplo que pudemos atender recentemente foi a doação de um fogão para a ACAI, Associação de Combates da AIDS Infantil. Essa doação vem de encontro com os princípios do Rotary, que através de projetos autossustentáveis irá proporcionar a capacitação para as mães portadoras do HIV positivo para que possam trabalhar e gerar renda para suas famílias. Dentro do lema rotário, dar de si sem pensar em si, é que nossa associação trabalha em prol da comunidade de Jundiaí. Muito obrigada. Muito bem, vimos aí a Magali falando aí um pouco da história, né? Começou em 57 a associação aqui em Jundiaí, e falando um pouco das atividades, principalmente as atuais que desenvolvem, podem ver muito trabalho filantrópico, assistencial, com um certo contexto rotário, até de continuidade, sustentabilidade. E já destinado, por exemplo, no caso de 2 entidades atualmente, né? Correto. Acolhidas pela associação. Pela associação. Assim como essa, muitas casas fazem, muitas associações, e temos mais um depoimento da presidente da Associação de Senhoras e Rotarianos de Itatiba, uma outra entidade muito forte aqui no nosso distrito. Vamos ver o depoimento, Paulo, pode colocar. Bom dia a todos, meu nome é Eliana Mello, sou presidente da Associação das Senhoras Rotarianos na presente gestão e estou aqui com muito orgulho e emoção para compartilhar com vocês um pouco da nossa história e ações em prol da comunidade itatibense ao longo desses 62 anos de existência. A nossa jornada ela teve início
impulsionada pela necessidade de integrar as senhoras rotarianos à época aos trabalhos humanitários do Rotary, e desde então nós vimos nos dedicando incansavelmente ao serviço comunitário, buscando sempre fazer a diferença na vida das pessoas. E nessa comemoração do nosso 62º aniversário, é um momento de grande reflexão sobre todo o impacto que nós temos causado na comunidade ao longo destes anos, já que desde nossa fundação realizamos projetos de grande alcance e significado que deixaram um legado duradouro em Itatiba. E dentre esses projetos, destaco com muito orgulho a fundação da Creche Paraíso Infantil, que foi um marco em nossa história e que proporcionou cuidado e educação às crianças mais vulneráveis durante décadas. A criação do Banco de Cadeira de Rodas foi outra iniciativa pioneira, que conta hoje com mais de 1000 itens em seu acervo e beneficia inúmeras pessoas com mobilidade reduzida em nossa comunidade através de empréstimo gratuito. Não podemos esquecer também do nosso compromisso contínuo com os idosos, com nossa visita mensal ao Asilo São Vicente de Paula, e quero destacar ainda o projeto Leitura, com a reestruturação de bibliotecas em escolas públicas de bairros carentes de Itatiba, que beneficiou desde seu início 5 instituições de ensino, com incentivo à educação e à leitura em nossa comunidade. Outro projeto que nos enche de orgulho é o Maria Bonita, de empoderamento de meninas e mulheres. Esses são apenas alguns exemplos dos inúmeros projetos que realizamos ao longo dos anos, e cada um deles representa o nosso compromisso inabalável com o bem-estar dos cidadãos e o desenvolvimento de nossa cidade. Como presidente, eu me sinto profundamente honrada em liderar essa associação incrível e inspiradora. Nosso trabalho é uma verdadeira prova de que, quando nos unimos em prol de uma causa maior, somos capazes de transformar vidas e comunidades para melhor. Que venham mais 62 anos de serviço, dedicação e amor ao próximo. Estamos apenas começando. Obrigada. Muito legal, hein? É muito importante. Eu penso que a comunidade realmente precisa conhecer, né, e entender essa participação das mulheres. Com certeza. Muito bom. E outro fato relevante, parece que quanto menor a cidade, mais aparece esse trabalho rotário. Que, né? São elas são engajadas, né? Totalmente. E pelo relato você vê a quantidade de ações. O tamanho, desde crianças, idosos, empoderamento de mulheres, todas as áreas, elas estão focadas. Então, vale aí lembrar, é um braço do Rotary, não deixa de ser uma grande atividade rotária, são parceiras dos Rotary Clubes e mostram um pouco do trabalho que a gente faz pela comunidade. Muito importante, Salvador. Eu penso que a gente tem conseguido contribuir, não é? Esse nosso espaço, até onde eu sei, é o único aí, e, né, no sentido de fomentar um pouco o Rotary, e graças a você que, né, como poucos conhecem assim, tudo de Rotary, e abrir o espaço para as mulheres realmente é muito importante. E veja o quanto elas realizam. Não é verdade? Sem dúvida, Elza, sem dúvida. Um trabalho muito importante. Muito importante. Olha, querido, muito obrigada pela sua participação. Semana que vem, eu penso que a gente vai poder comentar um pouco sobre aí as mudanças, né, na direção de Rotaras, e aí a partir de final de junho e começo de julho. Mas a gente vai conversar a respeito. Com certeza. Muito inclusive obrigado. com a festa junina, né, do Clube Jundiaiense, que tem aí uma participação de Rotary. Combinado? Combinado. Até a próxima semana, então. Obrigada, viu, por você estar conosco, Ani, nesse nosso momento Rotary de hoje, que foi muito especial. Um abraço aí a todas as mulheres rotárias e que colaboram com o Rotary. Isso aí. Obrigado a todos. Até a próxima semana. Bom, e agora eu tenho o prazer imenso, mas muito grande, de receber aqui 2 ilustres convidados. Jair, Daniel, que são Jair presidente, Daniel vice-presidente da banda São João Batista, da nossa tradicional banda São João Batista, que dia 24, não é isso, Jair? Completa 67 anos, e na próxima semana, próxima sexta-feira, teremos aí um concerto, um big concerto no Teatro Politeama. Nós já vamos mostrar aí o convite a vocês,
Mas, Jair, muito bom recebê-los. Importante, Jair é músico, está na banda há 27 anos, não é isso? É sax. Daniel é o vice-presidente, também é saxofonista da banda, jovem, está na banda aí há 6 anos, e eles vão comentar um pouquinho conosco sobre a banda São João Batista. Não é isso? Boa noite, muito obrigada, viu, por estar conosco. Jair, fala um pouquinho da banda São João Batista, como que a banda está se preparando aí para o concerto, um pouquinho da história da banda, essa banda assim que tem uma presença tão importante na cidade que você acompanha já há muitos anos. Fique à vontade para falar. Pois é. Tudo começou lá no bairro Ponte São João. Lá nos anos 50, entre 50 e 60, né, existia uma carência. O bairro é um bairro festeiro, sim, como todo jundiaense. E é um bairro tradicional da cidade, antigo, né, da cidade. E aí o padre Ângelo Cremonte, ele tinha necessidade de ter uma banda acompanhando as procissões, os eventos lá da paróquia. E aí ele manifestou essa carência, né? E aí tem um senhor, que inclusive é vivo, né, Daniel? É vivo ainda. Um alfaiate chamado João de Deus, né? Ele idealizou assim uma banda de música, né? Então foi o start assim para o início das atividades, né, da banda São João Batista. Foi lá uma carência manifestada pelo padre Ângelo Cremonte e a consecução do projeto pelo alfaiate João de Deus. E vocês, claro, vão dando continuidade a esse trabalho importante, né? A banda marca presença na cidade em grandes eventos, evidentemente que luta aí, claro, com algumas dificuldades, né? Porque precisa renovar instrumentos, os músicos, por vezes, também vão pedindo necessidade, exigindo novos instrumentos. Como é que vocês têm lidado com isso, Jair, Daniel? Então, a banda tem um acervo próprio, né, de instrumentos, que ela franqueia para as pessoas que lá militam, né? Então, mas não são todos, né? Várias pessoas possuem os próprios instrumentos, né? E usam lá para os ensaios e para as apresentações. Isso. E assim, as carências são bastante, né? O uniforme, a manutenção da sede, né? Porque nós temos uma sede que fica ali na Antônio Frederico Ozanam, né? E então isso tem todo um custo, né? Então essa é a atual situação. Mas enfim, os instrumentos, alguns são da própria banda e outros são dos próprios músicos. Hoje, quantos músicos tem a banda, Daniel? A banda está com cerca de 30 músicos, de 25 a 30 músicos, né, dividido em vários naipes de sopro. Trompete, clarinete, saxofones, pessoal da percussão também. E o nosso repertório é variado. A gente toca música erudita, samba, pop rock, sertanejo. O repertório é bem variado. Bem variado. Agora, próxima sexta, vamos ter um concerto especial. Dá para adiantar um pouquinho sobre o programa que a banda vai executar, Jair? Dá? Correto. Então, na próxima sexta-feira, dia 14, a gente vai ter o concerto. E como não poderia deixar de ser, né, a gente vai iniciar o concerto com um dobrado, né? É uma música característica de banda, né? Toda banda toca um dobrado. Né? E aí as músicas vão assim, de forma eclética, né? Evoluindo. Por exemplo, temos uma versão de Heal the World, que é do Michael Jackson,
que foi feita pelo Roupa Nova, né, como A Paz. Aí tem um medley de Queen, né? Tem um choro chamado Começando, tem para o final vai ter um samba, né? Uma bossa nova, né? Chega de Saudade. Tem também Na Rua, na Chuva, na Fazenda, ficou muito legal, popularizada na voz do Kid Abelha. Isso. Então, assim, um repertório bem eclético. Isso. E Daniel, na regência, segue o major, né, da Jacen. Isso, Jacen Feliciano. Feliciano. Quando na elaboração desse programa, Jair, do repertório, vocês conversam juntos, definem juntos como será o repertório? Sim. Junto com o Jacen? Com certeza. As pessoas sugerem, né, determinadas músicas, e aí o maestro dá uma olhada no arranjo, passa antes, né, toca antes aquela música, para ver se encaixa tudo direitinho, né? Então tudo é feito assim bem em conjunto, né? A banda também tem uma diretoria, né, que é composta assim de vários diretores, né, presidente, vice-presidente, diretor financeiro, diretor de patrimônio, diretor musical, né? Então, na reunião de diretoria, a gente define assim o repertório e, claro, né, todo músico pode participar, sugerir músicas, né, para a gente estar apresentando. Agora, o concerto da próxima sexta, é bom que todos saibam, que os nossos telespectadores também saibam, todos poderão estar presentes. Vai ser gratuito, é isso, Daniel? Vai ser gratuito, valendo a entrada 1 quilo de alimento não perecível. É isso? Exatamente. Será destinado aí para o Fundo Social de Solidariedade. Agora, Jair, para as pessoas que querem colaborar com a banda, que querem aderir aí ao apoio à banda, como é que elas fazem? Entram em contato com vocês? Tem um telefone, que é esses telefones que a gente pode colocar à disposição. Está aí, é isso mesmo? Isso, 99561-7666 é o meu telefone, e do Daniel, 97684-9972. Então, as pessoas que querem apoiar, que querem prestigiar a banda, de repente se tornar aí um apoiador, um colaborador, sim, podem entrar em contato com vocês. Isso, podem entrar em contato com a gente. Se tiver algum músico na cidade que tiver interesse, tiver a vontade de participar com a gente, está feito o convite aqui também. Perfeito. São instrumentos de sopro, de corda? É isso? Temos instrumentos de sopro, temos também alguns instrumentos de corda, tá? E a banda está aberta aí aos músicos da cidade. Basta gostar de música, querer tocar e estar com vocês. E nós vamos terminar o nosso encontro marcado desta sexta-feira com a banda São João Batista. Eu agradeço a presença de vocês, venho todas as vezes, quantas vezes quiserem, o nosso encontro marcado, a TV Mais Brasil está à disposição. Venho para divulgar. E o convite, sexta-feira, no Politeama, no concerto de 67 anos da banda São João Batista. Ingresso gratuito, 1 quilo de alimentos. Então, para terminar o programa Encontro Marcado, em grande estilo, nós vamos tocar uma música aqui bastante conhecida, né? Ficou muito famosa na voz do Frank Sinatra, que é My Way. Tá? E aproveito para convidar todos vocês para estarem presentes lá no Teatro Politeama, na próxima sexta-feira, dia 14, né? Para nos prestigiar e para ouvir um pouco de música de boa qualidade. Tá? Durante o concerto, haverá alguma surpresa, né? Mas isso fica para ser conferida em loco, lá no Teatro Politeama. Então vamos lá com My Way.
Programa Encontro Marcado com Elza Francisca. Oferecimento: Rotary Clube de Jundiaí, transformando os nossos jovens em verdadeiros cidadãos do mundo. Conheça o Essence by Tebas, pois ser feliz é mergulhar no essencial das coisas. E Baldi, uma empresa cidadã apoiando projetos sociais do Rotary.